Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham aí pelo Facebook, agradeço muito vocês que me acompanham pelo YouTube, no meu canal no YouTube, Blog do Vila, Marco Antônio Vila, que me acompanham na Rádio Bandeirantes todo dia bem cedinho, né, das 7 às 8 da manhã, no Jornal Primeira Hora, 840M, 90.9 FM, 92.1 FM ou no canal no YouTube da Rádio Bandeirantes, né? E também vocês acessam lá no meu blog, se assim o desejarem, tem lá um monte de artigos, inclusive que saiu hoje. E coincidentemente tinha escrito no dia anterior, logo cedo, e alguns acontecimentos que ocorreram no decorrer de hoje, que nós ficamos sabendo pelos jornais de hoje, especialmente a questão do Queiroz, eu já justamente estava falando no artigo, uma espécie de premonição. Isso é uma coisa incrível. Mas está lá, vocês podem acessar. E você que não se inscreveu ainda no meu canal, eu assim queira fazê-lo, no meu canal do YouTube, é Blog do Vila, Marco Antônio Vila, pode ativar as notificações, colocar o like no que vocês gostam, escrever os comentários, né? Que é sempre legal para qualificar o debate político, né? Esse é um grande problema que nós temos hoje no Brasil, que é a qualificação do debate político. Tem alguns assuntos muito importantes hoje, mas eu fiquei estarrecido de madrugada quando eu estava lendo a edição eletrônica do jornal O Globo, que a chamada vinha justamente sobre Fabrício Queiroz. Foi divulgado um áudio, Fabrício Queiroz, na metade do ano, conversando com uma pessoa, e eu vou colocar aqui esse áudio para vocês ouvirem e ver a que ponto nós chegamos. Vamos lá. Mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara, no Senado. Pode indicar para qualquer comissão alguma coisa, sem vincular a eles em nada. 20 continhos pra gente caía bem pra caramba, entendeu? Não precisa vincular ao nome, chegar lá e, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e de senadores lá, pessoal para conversar com ele, faz fila. É só chegar, meu irmão, nomeia fulano aí para trabalhar contigo aí, saláriozinho bom desse aí, cara, pra gente que é pai de família, eu caí igual uma uva. Bem, eu acho que basta isso, não precisa mais, né? Não precisa mais. Ou seja, tá claríssimo aqui, a intimidade permanente entre Fabrício Queiroz, né, o homem da rachadinha, e Flávio Bolsonaro. Tinha uma palavra de ordem há muito tempo, era cadê Queiroz? O Queiroz apareceu em agosto, na capa da revista Veja, na reportagem, quando descobriram o Queiroz em São Paulo, e não no Rio. Né? Em São Paulo, morando no Morumbi, e se tratando no Hospital Albert Einstein. Ninguém explicou até hoje, né? Quem é que paga o aluguel da casa, quem paga os impostos, quem paga a luz, quem paga a água, quem paga os empregados, quem paga o médico no Einstein, quem paga o tratamento, que é muito caro o que ele está fazendo. Ninguém sabe como. Quando na passagem do ano ele pagou a operação e os médicos que o atenderam no mesmo hospital, foi com dinheiro em espécie, R$120 mil em dinheiro vivo. Poxa, Queiroz fazia um papel lá de faz-tudo da família Bolsonaro no gabinete de Flávio, fazia o papel de motorista, saía, mas ele estava lá, ele ficou conhecido por quê? Pela rachadinha. Né? Os assessores eram obrigados a entregar parte do salário, metade ou mais da metade, e ele depositava esse dinheiro, algumas vezes em caixa eletrônico, na conta de Flávio Bolsonaro. Ficou conhecido como rachadinha, e depositou também dinheiro na conta da senhora Michele Bolsonaro. Depositou também dinheiro. Né? E quando apareceu o depósito na conta de Michele Bolsonaro, o presidente da República disse que era um empréstimo, na verdade, que ele tinha feito para Queiroz. Estranho, né? Empréstimo? Bolsonaro é banco? É Banco Bolsonaro S.A.? É banco? Estranho. E ele diz assim, não, que ele fazia uns rolos com carro. Rolos com carro? Dinheiro na conta da primeira-dama? Isso é grave, mas não é pouco grave, é muito grave. As investigações estavam começando via COAF, porém foi colocado um pé no freio dessas investigações que envolvia Queiroz, Flávio, Jair Bolsonaro, esposa e os funcionários que eram coagidos a darem metade ou mais do salário para Queiroz. E foi interrompido aonde? No Supremo Tribunal Federal. Por quem? Dias Toffoli. Dias Toffoli interrompeu numa aliança estranha com Jair Bolsonaro, que disse, segundo os jornais à época, Dias Toffoli é nosso. Foi o que ele disse.
e não foi desmentido por ninguém. Nesse momento, você vai me perguntar, mas será que o Sérgio Moro, ministro da Justiça, tão importante a sua ação como juiz, especialmente na Operação Lava Jato entre 2014 e 2018, falou alguma coisa? Não falou nada. O Queiroz virou um escândalo nacional. Aí o Queiroz sumiu. Aí teve a operação na passagem do ano, que eu fiz referência anteriormente, e sumiu 8 meses. E aí foi encontrado em São Paulo, no bairro do Morumbi, um bairro de elite de São Paulo. E hoje vimos essa gravação sendo divulgada. Eu vou ler o que ele falou. E tem aqueles pi, porque são palavrões. Nós estamos falando com pessoas baixas, pessoas de nível rasteiro. Ele disse o seguinte: tem mais de 500 cargos, sem o S. Tem mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara e no Senado. Pode indicar para qualquer comissão ou alguma coisa, sem vincular a eles em nada. Em nada. 20 continho aí pra gente, cai bem pra... Meu irmão, entendeu? Não precisa vincular ao nome, só chegar lá e, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e senadores, pessoal para conversar com ele, faz fila. Continua o miliciano, Queiroz. Só chegar lá e, meu irmão, nomeia fulano aí para trabalhar contigo aí. Saláriozinho bom desse aí, cara, pra gente que é pai de família, cai como uma uva. É o que ele falou. Ou seja, eles estavam distribuindo 500 cargos de R$20 mil cada. Fabrício Queiroz está fazendo. Nós estamos falando de Queiroz. Ou seja, olha a gravidade do fato. Eles continuam em íntima relação com Flávio. E pode ser até com o Jair Bolsonaro, por que não? Por que não? Por que não? Esse homem era o elo de ligação entre o gabinete de Flávio e o escritório do crime. O que é o escritório do crime? A milícia que controla Rio das Pedras. E quem era um miliciano que fazia isso? Um assassino chamado Capitão Adriano. Esse capitão porque foi expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E olha que não é fácil ser expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Ele está foragido desde janeiro. Foi condenado, homicídio, a 19 anos de prisão. O que é um miliciano? Não custa relembrar, o miliciano, com o escritório do crime, controla naquela região, Rio das Pedras, o comércio de água, gás, gatunete, que eles roubam a net, gatunete, vende segurança, transporte coletivo, construções clandestinas e matador de aluguel. Matador de aluguel. Olha o nível com quem nós estamos falando. É o submundo. Não é pouco. É o submundo. E o Fabrício fazia a ligação com o Flávio, do Adriano. O Adriano recebeu, pasmem, a medalha Tiradentes. Medalha Tiradentes, que é a principal comenda da Alerj, no Rio de Janeiro. Para um assassino foi dado isso. Um miliciano, um bandido. E no momento que ele recebeu, o então deputado federal Jair Bolsonaro, que sabia de todos esses fatos, considerava o Adriano um brilhante oficial. O brilhante oficial que foi expulso da Polícia Militar, homicida, condenado a 19 anos de prisão, está foragido. Só para vocês terem uma ideia de quem nós estamos falando. Então, quando vem esse áudio do Queiroz, né, que ainda nós vamos saber mais com quem ele estava falando, até o momento não se sabe, mas logo saberemos, 500 cargos, quer dizer, ele faz a mediação da distribuição de cargos. E olha a intimidade, ele está vinculado ao Flávio. Claro que você não vai encontrar telefonemas dele para o Flávio, e nem do Flávio para ele. Eles usam provavelmente terceiros, ou outro sistema de comunicação. Assim como, eventualmente, não custa especular, por que não? Até com o presidente da República. Né? Por quê? O Queiroz não é um homem do Flávio. Queiroz é um homem de Jair Bolsonaro. Eles são amigos há mais de 30 anos. Eles saíam, aquela foto deles pescando, muito conhecida, são amigos há dia muito, mas dia muito. Ou seja, olha que situação nós estamos. O presidente da República foi inquirido disso na China. Ele disse, olha, não tenho nada com Queiroz. Tem sim! O Flávio Bolsonaro, o escritório dele lá, o escritório melhor do gabinete, soltou uma nota dizendo o seguinte,
Se é que a voz no áudio é de Queiroz, estaria usando o nome do senador sem sua autorização. E disse que ele não vê há quase um ano, o Flávio não vê o Queiroz. Né? É gozação, né? A nota da defesa do Queiroz, fez uma nota também, vê com naturalidade o fato dele ser uma pessoa que ainda detenha algum capital político, uma vez que nunca cometeu qualquer crime, tendo contribuído de forma significativa na campanha de diversos políticos no Rio de Janeiro. Ou seja, a nota reconhece a comunicação. Relendo. A defesa de Fabrício Queiroz declarou que, abre aspas, eu estou aqui com g1.com.br, tá? Vê com naturalidade o fato dele ser uma pessoa que ainda detém algum capital político, uma vez que nunca cometeu qualquer crime, tendo contribuído de forma significativa na campanha de diversos políticos no Rio de Janeiro. Ou seja, a nota reconhece. Vocês estão entendendo? Diz que ainda ele detém capital político. Capital político ligado com assassino. Assassino. Adriano, assassino, homicida. E é uma das condenações, que ele foi condenado, tem muitas condenações, essa é uma delas. Isso é grave. O presidente da República tem de explicar. E por que isso é grave? Imagina o seguinte, você tem uma relação com criminosos. O Fernando Collor, em 1992, caiu por muito menos que isso. O Paulo César Farias, vamos relembrar rápido, foi criada uma CPI em maio. Os assinaturas começaram no final de maio de 92, após uma entrevista de Pedro Collor, irmão do presidente Fernando, para a revista Veja, dizendo que Pedro Collor conta tudo. Ele dizia que tinha alguns casos de corrupção e envolvia o ex-tesoureiro de campanha, que já tinha acabado a campanha presidencial, chamado Paulo César Farias. Um sujeito que tinha ações muito nebulosas em Brasília e aqui em São Paulo, coagindo empresários, etc. Isso está tudo no meu livro do governo Collor, vocês podem encontrar, isso tem tudo lá. Aí o que acabou acontecendo? Foi aberta a CPI, e a CPI desenvolveu seus trabalhos. E em certo momento a CPI, saiu uma outra reportagem, sempre as reportagens na revista Isto É, e descobriram uma pessoa chamada Heriberto, que era o motorista da Ana Scioli, secretária de Fernando Collor, secretária pessoal. E aí viu que tinha uma série de pagamentos. Ele mostrou cópias, se não me engano são 5, de pagamentos que foram realizados com cheque, de correntistas fantasmas, que eles inventavam correntistas, CPFs, com a conivência dos bancos, evidentemente, no qual eles tinham conta. E aí mostrava a compra de um carro, uma Fiat Elba. Imagina, uma Fiat Elba. Com isso, fez o vínculo material entre Fernando Collor, Paulo César Farias, a compra daquele bem. E isso foi usado na abertura do processo de impeachment da ABI ou AB, entraram com a proposta, entraram com pedido junto ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Ibsen Pinheiro. E aí ele recebeu, foi aberta uma comissão que autorizou e o Senado processou e julgou. Ele acaba renunciando no dia que está sendo julgado, no segundo dia, na verdade, e logo pela manhã, era umas 10h30, mas mesmo assim ele teve suspenso seus direitos políticos. Ou seja, esses fatos que eu relatei são muito menos graves do que isso. Você tem relação com miliciano, rachadinha, dinheiro público, e o Queiroz continua operando em nome da família. E ele, amigão, é do Jair, que são mais ou menos tem a mesma idade, é amigão do Jair, que colocou Queiroz no gabinete do filho para fazer esse trabalho. Presidente, tem de responder, não adianta se furtar, não. Isso é grave. Continua a situação. Imagine, em qualquer país, o governo caía. Vamos ver, não dá. Coisa é grave. Coisa muito grave. Por outro lado, continua a briga dentro do PSL, em duas frentes. Na Câmara dos Deputados, a questão da liderança, Eduardo Bolsonaro, e no partido. No caso da Câmara dos Deputados, as denúncias são muito graves, que continuam, e basta levantar aqui na imprensa e ver a situação. A situação é muito... A ex-líder do governo, a senhora Joyce Hasselmann, denunciou e disse que vai provar, nós comentamos isso no jornal Primeira Hora, hoje, logo cedo, a questão da milícia virtual bolsonarista, que estaria dentro do Palácio do Planalto, e em certo momento ela falou até no gabinete do presidente. E essa milícia virtual coage os adversários do presidente, com dinheiro público. Teria 1.500 perfis falsos, sob a coordenação de Carlos Bolsonaro. Lembrando que, vale destacar, e isso é importante, que já tinha sido divulgado na imprensa,
que Carlos Bolsonaro coordena, chefia uma espécie de gabinete do ódio, que são 3 pessoas que recebem cerca de R$12 mil cada. Ele, vereador no Rio, em Brasília, coordena esse gabinete do ódio que estimula a violência e ódio nas redes para atacando adversários de Jair Bolsonaro. Aí é gravíssimo. Você tem a instituição de Estado, Palácio do Planalto, recursos públicos a serviço de um presidente da República para atacar seus adversários. Portanto, ele usa instituições do Estado para atacar, coagir, denegrir, injuriar, caluniar adversários. Isso é crime também. Então junta aqui Queiroz, aqui perfis falsos, e o que eu acabei de relatar. Consultem a lei 1079, 10 de abril de 1950, que é a lei que regulamenta o impeachment. Isso é crime. São crimes, na verdade, no plural. São vários cometidos. A questão é que alguém precisa agir constitucionalmente, em defesa da República, em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa da Constituição. O que o Collor fez foi isso. E o que a Dilma fez, o crime atribuído a Dilma, as pedaladas fiscais, que foi uma manipulação lá do orçamento, não se compara a esses crimes. Não é verdade? Do crime que foi atribuído a ela. Eu não estou me referindo ao Petrolão, tal, isso é outra história. A questão do eixo do impeachment foi as pedaladas, não é verdade? Vocês se recordam, 2016. A questão que se coloca, portanto, é que os crimes, agora que eu estou relatando, são casos, crimes, milícias virtuais, o Queiroz, isso é muito mais grave do que as acusações que pesaram sobre Fernando Collor em 92 ou Dilma Rousseff em 2016. Muito mais grave. É necessário, insisto, providências constitucionais urgentes. Urgentes. Amanhã até voltarei a essa questão, porque tem o meu artigo de hoje, eu quero até ler uns trechos para vocês amanhã, que saiu publicado no Correio Brasileiro do Estado de Minas, e até com antecedência. Acabei acertando sem ter todas essas informações, mas é gravíssimo. Vocês estão entendendo a que ponto nós chegamos? Ponto mais baixo da história brasileira. E as nossas instituições estão correndo risco. É necessário dar um basta, constitucional tudo isso. Ah, vai criar mais crise? Não. Hoje há uma relativa, isso é importante analiticamente, há uma relativa autonomia do Congresso em relação ao Executivo. Isso que possibilitou, inclusive, o andamento do país esse ano, durante esses quase 10 meses, essa autonomia do Congresso. É uma espécie de semi-parlamentarismo que nós estamos vivendo, ou se quiserem, semi-presidencialismo. É o que tá. Então, portanto, a solução do problema aqui no Executivo não vai interferir aqui no Legislativo, que hoje é que dá governabilidade, sem a necessidade do Executivo, que inclusive rachou seu partido. Vai lembrar que o PSL tem 53 deputados, 27, somente 27 assinaram a lista pró-Eduardo, portanto tem 26 que não, está rachado ao meio. E o partido continua controlado pelo Luciano Bivar, e a grana, mais de R$500 bilhão, fundo partidário, fundo eleitoral. E vão expulsar, querem expulsar inclusive Eduardo Bolsonaro. Olha a situação que tem. E retirá-los, como nós já dissemos, um da presidência de São Paulo, Eduardo Flávio, da presidência do Rio. Ou seja, vocês estão percebendo, como eu sempre disse, todas as crises do governo Jair Bolsonaro, desde o dia 1º de janeiro desse ano, todas foram criadas por ele. Agora a situação está mais grave. A situação está muito grave. As instituições estão em risco. Já que estamos falando de instituições em risco, né? E tem uma CPI de fake news. Aguardem, aguardem essa CPI de fake news. Vai ser uma coisa muito importante. Inclusive chamaram para depor o Carlos, convidaram. Ele não vai aparecer, ele vai ter de ser convocado. Ele, o secretário de comunicação do governo, a própria deputada Joyce, etc., foram convidados. Se não comparecerem, vão ser convocados. De lá teremos muitas novidades. Muitas novidades. Né? E aí, mais um problema, né? O andar hoje, como era esperado, eu já tinha falado, até de manhã na Bandeirantes, que a sessão foi interrompida, porque eles têm uma reunião dos BRICS, das Supremas Cortes dos BRICS e tal. E, portanto, nós só teremos os votos Weber e Fux. Aí continuaria a sessão na semana que vem. Porém, a semana que vem tem um feriado, que é no sábado, e eles querem comemorar também o Dia do Funcionário Público na segunda. Então não vai ter sessão do plenário do Supremo, semana inteira. Então só vai voltar lá no dia 4. 4 é segunda, 5. Então no dia 6
vai continuar a sessão. Olha que não para, é o tempo que leva. Mas a Rosa Weber, o seu voto foi decisivo. Porque ela votou advogando a tese de que, e com Marco Aurélio, e seguindo o relator, de que quem é condenado em segunda instância não cumpre a pena antecipadamente e preso entra com recurso. Recorre preso, não. Recorre em liberdade. Aí nós teremos um outro, olha esse cenário que eu já falei anteriormente. A esse cenário agrega que 4.850 pessoas vão ser beneficiadas, das quais 38 da Operação Lava Jato. 38. A começar por Lula e José Dirceu. Aí tem um procedimento, claro, não é assim, abre as portas, os advogados vão ter que demandar, mas vai sair esse ano. Tudo indica que no mês de novembro, é bastante provável. E ele está hoje muito mais forte do que em abril do ano passado, um ano e meio depois. Ele vai percorrer o Brasil, ou se não percorrer, vai mandar seus militantes, manda vídeo e tal, hoje vocês sabem que é tudo mais fácil, e vai posar como mártir. E essas questões que eu falei anteriormente sobre o Bolsonaro vão fortalecer muito o discurso do Lula. É isso que ele quer. E ele vai agregar muito apoio na direita. Sarney, Renan, Requião, isso para falar MDB. Fora apoio dentro do PP, PTB, republicanos, pode garantir. Teremos, portanto, um final de ano muito difícil. Agora, essa decisão do Supremo revoga a interpretação, vamos só recordar, havia uma interpretação até 2009. Condenado em segunda instância, começa a cumprir a pena e recorre preso. De 2019 a 2016 o entendimento foi outro, recorria em liberdade. Mas em 2016 mudou, voltou à interpretação pré-2009, portanto, recorre preso. E agora em 2019 volta a interpretação entre 2009 e 2016, ou seja, recorre solto. Como é possível, em tão curto espaço de tempo, 10 anos, 2009, 2016, 2019, mudar tantas vezes a interpretação do Supremo Tribunal Federal? Claro que todas as decisões acabam tendo a presença da política, é evidente. Né? E essa decisão do Supremo vai ter uma outra. Dizem que em novembro, portanto nesse ano, que a segunda turma, formada por 5 ministros, Fachin, Carmen Lúcia, Lewandowski, Gilmar, Celso de Mello. 2 votos foram contrários à tese da defesa do Lula da suspeição do juiz Sérgio Moro. E os outros 2, Gilmar e Lewandowski, votariam, advogando, apoiando a suspeição. Aí faltaria o voto do ministro Celso de Mello. Caso ele vote com Gilmar e Lewandowski, aí você anula a condenação na primeira instância. A situação é pior ainda. Você votar tudo da estaca zero. Tudo da estaca zero. Aí, nesse caso, o Lula vai ter plenos direitos políticos. Plenos direitos políticos. Pode ser candidato a qualquer coisa. Se você gostou dessa live e tantas outras no meu canal e ainda não se inscreveu e queira fazê-lo, no meu canal no YouTube, é Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Ative as notificações, como eu sempre digo, aproveite as páginas dos comentários. Né? Quem quiser me acompanhar todo dia, logo cedinho, fazendo um balanço das principais notícias do dia no Jornal Primeira Hora, na Bandeirantes, das 7 às 8 da manhã. Você pode acompanhar pelo canal do YouTube da própria Rádio Bandeirantes ou pelo Rádio Bandeirantes 840M. 90.9 FM, 92.1 FM, e também no meu blog vocês encontram lá um monte de artigos. Então agradeço a todos vocês que me acompanharam, vocês do Facebook que me acompanharam, e amanhã, nesse mesmo horário, temos nosso encontro para trocar ideias aí das principais notícias do dia. Até!